Eu vou aqui no meu cantinho, porque eu vou chamar agora ao vivo a repórter Melissa Munhoz. A situação parece que já é considerada assim de calamidade pública. Ela está lá com o presidente do Sindicato dos Médicos, o Jorge Darcy. Tem mais informações pra gente. Mel, pelo amor de Deus, a gente já pode falar em calamidade pública? O Darcy está aí com você. E se a gente já pode falar qual é a saída para não ter um colapso geral em pleno final do ano? Bom dia para vocês. Bom dia, Isabelle. A gente já pode considerar que é um caos na saúde pública, é realmente um colapso. Agora é importante ressaltar, Isabelle, que não há greve de médicos. O que faltam são insumos nas unidades hospitalares que impossibilitam os serviços. O Jorge Darcy tem 40 anos de profissão, está no terceiro mandato do Sindicato dos Médicos e ele estava comentando que nunca viu uma situação tão crítica na saúde pública do Rio. Inclusive, o sindicato Darcy, bom dia, criou até um gabinete de crise para discutir os problemas da saúde junto com o Ministério Público. Bom dia. Na verdade, nós constatamos que a situação é gravíssima, o Estado é de calamidade pública. Eu até vou além, eu acho que nós estamos vivendo um quadro de genocídio, porque as pessoas estão morrendo por falta de atendimento. E o enfrentamento dessa crise não poderia mais continuar individualizado. Nós tínhamos que fazer um esforço de reunir todas essas instituições que têm a função de lidar com essa crise, de fiscalizar essa crise, de defender o cidadão e atuar de maneira conjunta. Então, numa reunião ontem com o Ministério Público Estadual, nós optamos por esse tipo de trabalho. Reunimos o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, a Defensoria Estadual, a Defensoria da União, o Conselho de Medicina e o Sindicato, e todas essas instituições juntas, nós temos esperança de que essa ação conjunta possa ter um resultado mais eficaz do que essas instituições agindo separadamente. Na última sexta-feira, o Ministério Público Federal conseguiu já uma liminar impedindo que o governo federal faça qualquer tipo de contenção de despesa no que diz respeito ao amparo da crise no estado do Rio de Janeiro. Oi, Isabelle. Oi, Mel. Vou pedir para o Jorge Darcy segurar aí, para ele acompanhar também com a gente. Eu vou ao vivo agora com o repórter Eduardo Oliveira, que está no Hospital da Mulher em São João de Meriti, que ontem chegou a fechar as portas. Inclusive, Eduardo Oliveira, bom dia para você, com tapumes para deixar bem claro para a população que não tinha condições de atendimento. Como está a situação por aí hoje? Bom dia para você, Eduardo. Bom dia, Isabelle. A situação praticamente continua a mesma, viu? A gente observou alguns funcionários chegando para trabalhar e saindo porque não tem condições de trabalho dentro dessa unidade hospitalar, que é referência à mulher. Nós estamos com algumas pessoas aqui no canto aqui esquerdo, Isabelle, do lado esquerdo. Olha só, a dona Tânia tinha um exame marcado ginecológico há cerca de um mês. Chegou aqui bem cedo. O que aconteceu, dona Tânia? Encontrei a porta fechada e o guarda me disse que não estava atendendo, para me ligar para remarcar a consulta. Ligar para remarcar a consulta. Isso. E além desses problemas de falta de atendimento, está faltando insumos também, ou seja, básicos, para qualquer tipo de atendimento na emergência, o que também não está acontecendo. A dona Cátia, Isabelle Benito, vem de Itatiaia, foram 4 horas de viagem dentro de um ônibus para fazer um exame sério, porque ela tem uma cirurgia a ser realizada. Como é que fica a situação da senhora agora, dona Cátia? Eles não sabem o que dizer para mim, eles não sabem o que falar. Eu cheguei aqui, nem entrar teve como, estava tudo fechado e não avisaram nada, não falaram nada. E não sabe, tem que voltar para minha cidade resolver o que vai fazer comigo. Ô, Dulce, segura esse pessoal. pessoal. Fazer nada. Não tem medicamento, não tem nada, não tem funcionário, está fechado o hospital. Segura aí, daqui a pouco eu volto com você. Aqui do outro lado, aqui comigo, está o Jorge Darcy. Doutor, a situação é complicada para esses pacientes, porque a gente sabe que a parte ambulatorial já é atrasada, eles já enfrentam uma fila gigantesca e toda essa bola de neve só vai piorar essa situação, não só para o paciente, mas também para esses médicos, que não é cruzar os braços, é não ter condições de atender, é não querer ser responsável pela morte por falta de condições de trabalho. Estou certa? Perfeito. E, inclusive, nós estamos orientando a que todos os médicos que estejam nessa situação façam um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima, exatamente para que não assuma nenhum tipo de responsabilidade na esfera civil ou criminal
pelo fato de ocorrer um mau resultado no meio dessa crise. É muito importante comunicar isso à autoridade policial. Eu quero só fazer um registro que eu acho que é importante, é de que essas organizações sociais que assumiram a responsabilidade da gestão das unidades públicas, elas não podem interromper o atendimento, não podem colocar um tapume na porta da maternidade, mesmo que o Estado esteja com seu repasse atrasado, porque a solução do enfrentamento, do descumprimento das cláusulas do contrato, não pode cair em cima da população. A população não pode sofrer as consequências dessa situação. O contrato, naturalmente, deve ter cláusulas que estabelecem responsabilidades para ambos os lados, tanto para a OAS quanto para o governo do Estado. E quando a OAS se vê prejudicada pelo atraso do pagamento do repasse, ou o repasse dos recursos, ela deve buscar o espaço adequado para enfrentamento dessa situação, que é o judiciário, mas nunca jogar nas costas da população a responsabilidade por não estar recebendo, por parte do governo, aquele valor que ela teria direito baseado no contrato celebrado entre as duas partes. Assim como também deixar de pagar salário para quem cumpre uma jornada de trabalho. Hoje, as pessoas que estão trabalhando para essas organizações sociais já estão com seu salário de novembro atrasado. Isso está repercutindo no atendimento à população, porque ninguém pode imaginar de vir trabalhar sem ter um salário pago, já tendo cumprido a sua jornada de trabalho, e o argumento não pode ser que o Estado está atrasado no repasse. Essas empresas têm que ter capital de giro, têm que ter lastro financeiro para enfrentar essas crises que podem ocorrer em qualquer contrato, mas nunca jogar nas costas dos médicos ou da população a responsabilidade pelo atraso do pagamento por parte do governo. Essa situação, ela é realmente inadmissível. Doutor Josias, eu não sei qual é a opinião do senhor, mas eu ouvindo vocês profissionais, acompanhando de perto essa crise na saúde, o que eu vejo é que essas OS só vieram para dar escândalo de corrupção, como a gente viu a Biotech esses dias, e simplesmente gerar um imbróglio de atendimento ruim e de profissionais insatisfeitos. É isso? Eu até vou além. Eu percebo que na crise da saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, o que a gente percebe é que ela está acéfala. Parece que o secretário não existe. Parece que as autoridades, quando você falou das notas que você recebe das nossas autoridades, parece que são notas de governos que estão em outro país, em outro planeta. Parece que não é aqui no Rio de Janeiro que as coisas estão acontecendo. Essa situação é tão grave que dá a impressão de que essas organizações sociais é que gerenciam a saúde pública no Estado do Rio de Janeiro. É como se nós não tivéssemos secretário de saúde. Isso é muito grave, porque o SUS não estabelece. É isso, não é, doutor? Oi? Como se a responsabilidade fosse repassada, todo mundo lava as mãos e quem se dana na ponta é o médico que fica cara a cara com o paciente e o paciente que não tem atendimento. É isso que acontece. Exatamente. Mas o secretário tem responsabilidade sobre isso. Secretário esse que o senhor ainda nem se encontrou. Esperamos encontrar amanhã. O gabinete de crise já tem uma agenda marcada amanhã com o secretário de Estado e estamos chamando o ministro da Saúde também para vir ao Rio de Janeiro, porque o Ministério não pode ser um espectador do que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Não. Pelo SUS, as 3 esferas de governo são responsáveis pelo que acontece aqui no Rio de Janeiro. Não adianta só repassar dinheiro, lavar a mão e acontecer o que a gente vai mostrar aqui do lado direito do vídeo de vocês, onde está Eduardo Oliveira com uma fila de mulheres. Uma fila de mulheres que, apesar de saber que não vão ser atendidas, não se conformam. Teve gente que viajou 4 horas e quanto mais você fica aí, mais gente chega, não é, Edu? Exatamente, viu, Isabela? A fila fica aumentando aqui dessas mulheres que precisam realizar exames importantes, chegam aqui, batem com a cara na porta. Isso é realmente um reflexo de uma política pública de saúde ineficiente. A senhora está desde que horas aqui para tentar fazer seu exame? Não, eu cheguei aqui quase ainda agora, só que esse exame já está quase 6 meses para me fazer, essa biópsia que eu estou com nódulo na mama, entendeu? Aí hoje chego aqui, as portas fechadas, não tem ninguém para dar uma informação. Se não fosse vocês agora, a gente ficava sem resposta de nada. Como a senhora se sente? A gente se sente, né, quase que assim, indignada da vida. Porque... Eduardo Isabela, Oliveira. e outra coisa, essa senhora está para ter o filho
Oi, espero. Segura elas aí, eu tenho que ir para um rápido intervalo, o doutor Jorge Dácio está acompanhando, eu agradeço muito, porque é só a gente falar, cutucar, mas gente como o doutor Jorge Dácio que acompanha, que tem experiência, credibilidade, para a gente ficar aqui, para a gente cutucar essa ferida. Eu vou para um rápido intervalo. Eduardo Oliveira ao vivo da Baixada Fluminense nessa situação. Doutor Jorge Dácio em frente da maior emergência do Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo. Melissa Munhoz com ele e a gente volta daqui a pouquinho com esse colapso na saúde pública do Rio de Janeiro. Não saia daí, nós três voltamos já já. 7h24 na virada do relógio. Você tem à esquerda do seu vídeo o doutor Jorge Dácio com Melissa Munhoz, presidente do sindicato, e lá na Baixada, ao vivo também, Eduardo Oliveira, que está com uma mulher prestes a ter um filho, com uma situação complicada, com medo de zika e tudo mais, e não consegue um retorno. É isso, Eduardo Oliveira? É isso mesmo, Isabelle Benito, e olha só o que os funcionários do hospital estão entregando aqui, ó. Telefone para que as pessoas possam remarcar os exames. Esse aqui, ó, é a única coisa que eles recebem antes de ir embora, sem poder fazer o exame. A dona Marta Costa está grávida de quase 9 meses. Já 10 de janeiro está previsto para nascer o bebê. E não pode fazer o último pré-natal antes do nascimento da criança. A senhora é preocupada, né, dona Marta? Isso, porque minha gravidez é de risco. Então a gente fica sem fazer nada. E sem ter para onde ir. Porque está tudo fechado. Tá certo, e eles não sabem informar. Eles olham para a cara da gente e falam, depois você liga. Então a gente não sabe o que fazer. Esse é o reflexo da saúde aqui do Rio de Janeiro, São João de Meriti, vários pontos do estado, né, Isabelle? É isso aí, doutor Jorge Dácio, Melissa Munhoz, a gente está vendo, é nódulo no seio com 6 meses para fazer uma biópsia, e a mulher que está parindo, tem casos que não tem como esperar, ou seja, na maioria, né, doutor? É verdade. E é lamentável que eu esteja ouvindo esse depoimento, que é um depoimento muito forte e é um depoimento sofrido, que a gestante, evidentemente, tem uma expectativa de que tudo termine bem. Mas para terminar bem é preciso que esse pré-natal seja realizado. E não é possível que a consulta seja cancelada. É bom deixar claro que nenhum médico está deixando de atender ninguém. Quem está fazendo a restrição do atendimento são os donos das OS. São esses que estão gerenciando as unidades. Os médicos estão lá para atender. Os médicos estão nos seus locais de trabalho para realizar os exames que são necessários. Quem está restringindo são os donos das OS que querem, naturalmente, evitar despesa, porque não estão recebendo do Estado, e jogam a banana em cima da população. Essa distorção desse sistema público gerenciado por instituições privadas, essa distorção já mostrou que não dá certo. O governo precisa pensar em voltar aos trilhos da legalidade, fazendo concurso público, aferindo a competência de quem está trabalhando, enfim, todas as regras da Constituição Federal. Tomando para si todo o orçamento e gerenciando o orçamento. Faz o seguinte, eu tenho que ir para um rápido intervalo mais uma vez, 7h26, a gente está acompanhando, você que está em casa, SBT Rio Manhã Especial com essa crise da saúde, não saia daí, a gente tem tempo e vai voltar aqui com mais informações. 7h29, o reloginho para vocês, o nosso tempo acabou, a gente está com cobertura especial no SBT Rio, eu volto com essa crise da saúde, com todos os panoramas e daqui a pouco ao vivo com Patrícia Rocha. Estou te esperando, 10 para meio-dia, hein? Tchau!